Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 7 de agosto, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Caetano de Thiene. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Memória dos Santos Sisto II, Papa, e companheiros, mártires. O Papa São Sisto, quando celebrava os santos mistérios e ensinava aos irmãos os mandamentos celestes, por força do edito do imperador Valeriano, foi inesperadamente preso pelos soldados e degolado no dia 6 de agosto. Com ele sofreram o martírio 4 diáconos, que foram sepultados com o pontífice em Roma, no cemitério de Calixto, junto à Via Ápia. No mesmo dia também os santos Agapito e Felicíssimo, seus diáconos, padeceram o martírio no cemitério de Pretestato, onde também foram sepultados. Morte no ano 258. Em Augsburgo, na Récia, atualmente na Alemanha, Santa Afra, mártir, que, convertida de uma vida de pecado à fé cristã, segundo se narra, ainda não batizada, foi lançada ao fogo por dar testemunho de Cristo. Morte no ano 304. Em Arezzo, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, São Donato, o segundo bispo desta sede, do qual o Papa São Gregório Magno louva a virtude e a eficácia da oração. Morte no século IV. Em Chalons, na Gália Bélgica, hoje na França, São Donaciano, bispo. Morte no século IV. Em Rouen, também na Gália Bélgica, hoje na França, São Vitrício, bispo, que, ainda soldado, por ter deixado o exército no tempo do imperador Juliano para seguir a Cristo, foi submetido pelo tribuno a muitas torturas e condenado à morte, mas, alcançando a liberdade, depois de ter sido consagrado bispo, conduziu a fé cristã às fogosas populações dos Morinos e dos Nérvios, na Gália Setentrional. Morte no ano 410. Em Besançon, na Borgonha, também na atual França, São Donato, bispo, que compôs uma regra para as virgens segundo os ensinamentos dos santos Bento, Columbano e Cesário. Morte no ano 658. No território da Venécia, hoje na região do Vêneto, na Itália, o beato Jordão Forsaté, abade, que fundou mosteiros em Pádua e,
não tendo podido, apesar de todos os esforços, evitar a ruína da sua pátria, foi para o exílio onde viveu de modo irrepreensível e, deixando admirável exemplo de virtude consumada e de sabedoria, adormeceu piedosamente no Senhor. Morte no ano 1248. Em Messina, na Sicília, região da Itália, Santo Alberto degli Abbati, presbítero da Ordem dos Carmelitas, que pela sua pregação converteu muitos judeus a Cristo e, durante o cerco da cidade, foi intermediário providente. Morte entre os anos 1306 e 1307. Em Sassoferrato, no Piceno, hoje nas Marcas, também região da Itália, o beato Alberto, monge da Ordem dos Camaldulenses, insigne pela sua vida austera e pela fiel observância da regra. Morte no ano 1350. Em L. Áquila, no território dos Vistinos, também na odierna Itália, o beato Vicente, religioso da Ordem dos Menores, ilustre pela sua humildade e espírito de profecia. Morte no ano 1504. Em Gondar, na Etiópia, os beatos Agatângelo de Vendame, Francisco Nourri e Cassiano de Nantes, Gonçalo Vaz Lopes Neto de Nantes, presbíteros da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e Mártires, que, na Síria, Egito e Etiópia procuraram reconciliar os cristãos separados com a Igreja Católica, mas, por ordem do rei da Etiópia, foram suspensos das árvores com os seus próprios cordões franciscanos e finalmente apedrejados até a morte. Morte no ano 1638. Em Lencastre, na Inglaterra, os beatos Martinho de São Félix, João Woodcock, da Ordem dos Frades Menores, Eduardo Bamber e Tomás Whitaker, presbíteros e mártires, que, por serem sacerdotes e entrarem nos domínios do rei Carlos I, sofreram o suplício da forca. Morte no ano 1646. Em York, também na Inglaterra, o beato Nicolau Postate, presbítero e mártir, que, no reinado de Carlos II, que por ser sacerdote ter exercitado clandestinamente o seu ministério entre os pobres durante cerca de 50 anos, foi suspenso no patíbulo. Morte no ano 1679. Em Gorka do Chovna, cidade próxima de Poznań, na Polônia, o beato Edmundo Bojanowski, que se dedicou ardorosamente à instrução dos pobres e populações rurais segundo os preceitos do Evangelho e fundou a Congregação das Escravas do Imaculado Coração da Mãe de Deus. Morte no ano 1871. 16. Em Colima, no México, São Miguel de la Mora, presbítero e mártir, que, durante a perseguição contra a Igreja, por ser sacerdote foi coroado com o martírio. Morte no ano 1927. Em Los Llanes, próximo de Toledo, na Espanha, os beatos Teodósio Rafael, Diodoro Lopes Hernando, Carlos Jorge, Dalmácio Belota Pérez e Eustáquio Luiz Villanueva Montoya, religiosos da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e Mártires, que, durante a perseguição contra a Igreja, receberam dos homens a morte, mas de Deus a vida eterna. Morte no ano 1936. São Caetano de Thiene. São Caetano de Thiene foi, talvez, o primeiro de uma série de santos que a providência suscitou para salvar e reformar sua igreja, no perturbado século XVI. Nasceu em Veneza, em 1480. Logo após o batismo, a mãe, profundamente devota, oferecia e consagrava a criança à Virgem Santíssima. Ela pediu a Nossa Senhora que reformasse tudo o que nele havia de imperfeito, que o considerasse como filho seu, fazendo-o grande junto de Deus, ainda que fosse pequeno perante o mundo. E não ficou sem efeito a oração de sua mãe, pois, desde pequeno, mostrava Caetano grande amor à oração e às obras de caridade. Cursou os estudos de humanidades e formou-se em direito. Seguiu para Roma, colocando-se a serviço da Santa Sé, sob o Papa Júlio II, em plena Renascença. Com 36 anos, decidiu consagrar-se à carreira eclesiástica e foi ordenado sacerdote pelo Papa. Em Roma filiou-se aos oratórios do Divino Amor que promoviam, em comum, a vida de piedade e de caridade como antítese ao espírito mundano do tempo. Morto o Papa Júlio II, Caetano voltou para o norte da Itália, dedicando-se ao ministério sacerdotal, pregação e serviço de caridade, sobretudo nos hospitais. Tanto foi seu zelo que foi apelidado Caçador de Almas.
Aproveitando das experiências dos oratórios, junto com 3 companheiros, entre os quais Pedro Carafa, que se tornará, mais tarde, Papa, com o nome de Paulo IV, organizou uma congregação religiosa cujo plano era a santificação própria dos membros, combater a tibieza e a ignorância no clero, regenerar os costumes da sociedade, promover o culto divino litúrgico, restabelecer o respeito e reverência à casa de Deus, propagar a sã doutrina contra as heresias incipientes da pseudo-reforma e dar assistência religiosa aos moribundos. Ele teve uma visão de um campo todo coberto de lírios, entre os quais voavam e cantavam muitas avezinhas, ao mesmo tempo em que, misteriosamente, entendia que aqueles lírios se vestiam pomposamente sem fiar nem tecer, e que aquelas avezinhas estavam bem alimentadas, apesar de não semearem nem colherem, mas esperando e recebendo tudo da providência paternal de Deus. Ele compreendeu a lição e prometeu pô-la em prática cotidiana. Pela grande confiança que alimentava na divina providência, deixou aos seus religiosos uma regra que os obrigava a uma rigorosa pobreza, proibindo-lhes, não só aceitar a mínima recompensa pelos trabalhos, mas vedando-lhes até pedir esmola. Por mais rigoroso que isto parecesse, houve muitos que pediram ser aceitos como membros da nova ordem, que veio a chamar-se de Teatinos, pela cidade de Tiate, onde foi elevado a bispo o primeiro superior-geral da ordem, o futuro Papa Paulo IV. A primeira casa foi fundada em Roma, junto da igreja de Santo André de Valle. Logo em seguida, São Caetano fundou uma outra em Nápoles. A obra de São Caetano foi uma inovação da vida religiosa no seio da igreja. Até aquele tempo, só havia monges ou frades mendicantes como os franciscanos e dominicanos, ainda muito presos às regras de clausura e de observância monástica. A revolução, que se operava em todas as ordens da vida no começo da Idade Moderna, requeria uma transformação da vida religiosa em mentalidade e organização para adequar-se ao dinamismo da época. Era necessário tornar a disciplina da vida comum mais operacional, para poder dedicar-se integralmente ao apostolado, numa atividade de serviço social, com fim caritativo e pastoral. Isto foi conseguido com a fundação das congregações dos clérigos regulares. A primeira desta foi sem dúvida fundada por São Caetano. Este modelo foi seguido no mesmo século pelos barnabitas, jesuítas e outros, que enriqueceram cada vez mais a igreja de forças novas, no apostolado e na evangelização. São Caetano deu toda a sua vida à nova atividade, querendo ser modelo e forma dos novos sacerdotes e apóstolos da sociedade. Ele veio a falecer com 67 anos de idade, em Nápoles, em 1547. Suas últimas palavras foram: "E não há outro caminho para o céu a não ser o da inocência e da penitência. Quem abandonou o primeiro caminho tem que trilhar o segundo." São Caetano de Thiene. Rogai por nós.